Da série Conheça o Componente, nesse vídeo, câmbio dianteiro. O câmbio dianteiro é o componente responsável pela troca de marcha nas coroas, que podem ser 2 ou 3 dependendo do tipo de bicicleta. Apesar dele ser um componente bastante simples, existem muitos tipos. Esse aqui, por exemplo, ele é para pedivelas com 2 coroas, já esse outro para 3 coroas. E dá para notar que a área que fica em contato com a corrente é bem maior nesse modelo para 3 coroas, eles são bem diferentes. Com relação às braçadeiras de fixação, as road bikes antigas são construídas em ferro ou em cromo-molibdênio, utilizam tubos de menor diâmetro com paredes bem finas. Então, essa braçadeira costuma ter a medida 28,6 mm. É considerado pequeno perto dos câmbios de hoje em dia. Quando o quadro é de alumínio, esse tubo costuma ter 31,8 mm de espessura ou até 34,9 mm, que é para quadros com canote de cilindro de maior diâmetro. Normalmente os fabricantes de quadros costumam usar um padrão para certos tubos da bicicleta para que o consumidor não tenha dificuldades em encontrar peças de reposição. Ainda falando de fixação, existem câmbios que vão presos no central da bike. Esse tipo de câmbio é conhecido como E-Type ou tipo E. Normalmente as bikes que usam esse tipo de câmbio são aquelas com suspensão traseira, com pivôs baixos ou um desenho tão especial que seria impossível usar um tipo de câmbio com braçadeira. Então, esse modelo é o mais indicado. E esse aqui, por exemplo, dá para usar com esse suporte ou preso direto no quadro. Os câmbios de montagem direta são conhecidos como Direct Mount. Eles vão instalados em suportes que já estão no quadro. Primeiro veio o Brace On, em seguida os modelos que usam 1 ou 2 parafusos na fixação. Eles são mais leves porque têm menos itens e como eles são instalados em posições exatas no quadro, a instalação é muito mais simples. Tem modelos que inclusive a braçadeira é removível, então você pode usar esse câmbio nos 2 tipos de quadro, que tem o suporte ou o normal. Agora vamos falar sobre a posição das braçadeiras de câmbio. Esse aqui é o downswing, o que quer dizer que o transportador da corrente fica abaixo da linha da braçadeira ou cintura. Já esse aqui é o top swing. Nesse modelo, o transportador da corrente fica bem acima aqui da braçadeira. E colocando os dois lado a lado, dá para ver, né, alinhando aqui os transportadores de corrente, dá para ver como esse modelo aqui fica bem mais baixo no quadro. O modelo Top Swing surgiu para liberar um pouco mais de espaço no City Tube para alguns quadros, porque o suporte de caramanhola ou pivôs de suspensão acabavam ocupando essa área que o câmbio teria que ficar. E antigamente só existia o Down Swing, que era o mais comum da época. Mas em alguns quadros a braçadeira acabava ficando entre os 2 parafusos do suporte de caramanhola do City Tube. Uma dúvida muito comum é sobre o cabo de aço que vai até o câmbio. Isso é conhecido como rota de cabo. Depende muito de cada fabricante, cada modelo de quadro, pode escolher o caminho de todos os cabos e conduítes. Quando o cabo vem aqui por baixo até o câmbio dianteiro e puxa o câmbio dianteiro para baixo, esse é o down pull. Se a rota for aérea, for aqui por cima e o câmbio dianteiro será puxado para cima, esse modelo é o top pull. Fora esses dois, tem o modelo dual pull, que pode ser acionado puxando o cabo para cima ou para baixo, tanto faz, mudando apenas o posicionamento do cabo aqui na hora de instalar ele no câmbio. Os câmbios trabalham dentro de uma faixa de ângulo medido aqui, entre o City Tube e o stay inferior.
Essa variação de ângulos pode ir de 63 a 69 graus e isso dá uma boa margem para os fabricantes de quadros poderem variar um pouquinho essa inclinação. E esse é também um dos fatores que diferenciam uma bike de passeio de uma de competição. Dependendo do desenho do quadro, do tamanho do eixo central, o comprimento aqui dessa peça, né, o transportador da corrente e até mesmo a dimensão do pneu, pode acontecer do câmbio dianteiro tocar no pneu traseiro quando engatado na coroa menor. Isso acontece mais facilmente na pé de vela tripla, né? Pé de vela de 3 coroas. Na Zaro 29 isso costuma acontecer porque a traseira é mais curta que nas outras bikes, porque a roda é de grande dimensão, então ela vem bem para frente. E, claro, se você montar numa 29 a pé de vela do Aro 26 que usa coroas maiores, 46, 48 dentes, automaticamente o câmbio vai ficar mais para cima. E quanto mais para cima, diminui ainda mais esse espaço. Então, repare nisso, isso acaba sendo uma característica de alguns quadros. Para resolver esse problema desagradável, o ciclista pode, por exemplo, trocar o pneu traseiro por um mais estreito, ou trocar o eixo central por um mais longo. Assim, todo esse conjunto de coroas se afasta do quadro e minimiza esse problema de aproximação. Mas para mountain bike já está no mercado um novo câmbio que tem o transportador bem curto, então ele ocupa uma área menor aqui e o deslocamento dele é em diagonal. O câmbio normal se desloca lateralmente. Mas esse tipo de câmbio também não é nenhum segredo, porque as road bikes já receberam esse tipo de câmbio muitos anos atrás. E olha só o movimento dele em diagonal como é interessante. Repare em todos esses detalhes quando você for trocar o seu câmbio dianteiro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! O fio aqui está muito curto. O transportador da corrente fica abaixo da braçadeira. E acima da buzina. Uma dúvida muito comum é sobre utilizam quadros de aço ou de cromolibdênio com tubos. Então a montagem... Bosta. Esses câmbios de montagem direta são conhecidos como direct mount. Eles vão em coroas, que podem ser 2 ou 3, dependendo do tipo de bicicleta. Travei de novo.